Irmãos e irmãs, celebramos hoje Santa Isabel ou Santa Elizabeth de Portugal. Quando nós celebramos um santo da igreja, nós temos a oportunidade de ver um grande exemplo, de ver alguém que caminhou na fé diante das dificuldades, diante dos desafios desse mundo, mas devido a uma perseverança heróica, alcançou a coroa da santidade. Normalmente, quando nós olhamos a vida dos santos, nós encontramos pessoas que muitas vezes eram pobres, simples, que viveram muitas privações na vida e devido ao sofrimento alcançaram a santidade. A história de Santa Isabel de Portugal é um pouco diferente. Nós estamos falando de uma rainha, esposa de Dom Afonso. Isabel, que tinha 5 irmãos, quando ela se casou com o rei Afonso, depois de ter vindo da Espanha, nós pensamos na vida de uma rainha como a vida de uma pessoa com muitos bens, com muito poder, com muita riqueza, com muitas festas e com muita alegria. Imagina como que é a vida de uma rainha. Mas nós não imaginamos os conflitos, as dificuldades, as situações complicadas que existem no interior do coração daquela pessoa e possivelmente na vida dentro do palácio. Conta a história que o rei Dom Afonso, com um dos seus filhos, aquele que seria o príncipe, eles começaram a ter um desentendimento muito grande. Era aquele que era o rei, com aquele que depois seria o sucessor. Eles começaram a ter um desentendimento muito grande, que aquilo gerou uma guerra. E depois desta guerra gerou uma grande pobreza em Portugal. Grande parte da população viveu pobre devido a esta vaidade, devido a esta falta de humildade e diálogo entre o pai e o filho. E ela, no meio desta guerra, através da oração, da intercessão, e depois com a sua sabedoria, ela ajudava aqueles que eram pobres, aqueles que estavam sofrendo, e devido à sua sabedoria ela também conseguiu fazer aquela guerra terminar. Mas isso não é tudo. Depois que o seu marido, depois que Dom Afonso faleceu, ela tomou uma firme decisão. Ela decidiu, aquela que era rainha, que tinha todos os bens, todo o poder, tinha tudo aquilo para desfrutar daquilo que o mundo pode oferecer. Isabel decidiu entregar a sua vida a Deus, sendo esposa de Jesus, sendo religiosa. E ela entrou para a clausura, entrou para a ordem das irmãs clarissas. Se tornou uma religiosa, uma irmã contemplativa. Aqui já é uma grande lição para cada um de nós. O que nos faz de fato felizes, o que nos traz de fato alegria, não é aquilo que os nossos olhos veem, não são as coisas externas. O que faz de fato alguém feliz é quando uma pessoa encontra o verdadeiro propósito da sua vida e depois dedica-se com afinco e perseverança para aquele propósito. Talvez muitas mulheres que nos acompanham agora, muitas mães, muitas pessoas que passam dificuldades na sua família, talvez problemas no casamento, talvez problemas com os filhos, no mundo profissional. Quantas vezes eu já ouvi mulheres dizendo, muitas vezes no confessionário: padre, se eu pudesse, eu seria religiosa. Uma vez uma pessoa mesmo disse: padre, eu desejava ser carmelita, eu conhecia as irmãs carmelitas, conhecia o Carmelo, mas o meu pai não deixou, o meu pai falou que eu não deveria ser religiosa, e a pessoa não entrou, e hoje é como se tivesse aquele sentimento dentro dela, é como se tivesse aquela vontade, que agora, devido à idade, os filhos, a circunstância da vida, essa pessoa, naturalmente, não pode realizar este desejo. Querido irmão, querida irmã, não importa qual é o seu estado de vida, Deus lhe chama a santidade. Não importa qual o seu estado de vida, Deus nos chama a sermos próximos dEle. Não importa qual é o nosso estado de vida, nós teremos problemas e dificuldades. Mas os problemas e as dificuldades, muito mais do que ser algo para nos destruir, para nos causar tristeza, para atrapalhar a nossa vida, se nós temos o olhar e o coração de uma pessoa de fé, se nós temos a sabedoria de uma pessoa de fé, as nossas dificuldades, os nossos problemas servem
nos ajudam a sermos pessoas melhores. Nos ajudam a sermos pessoas mais maduras, nos ajudam a sermos pessoas mais humildes. As nossas dificuldades, os nossos problemas nos ajudam a nos santificar. Por isso, querido irmão, querida irmã, que Deus nos conceda a graça de começarmos a olhar para aquilo que nós vivemos, de começar a enfrentar aquilo que faz parte da nossa vida e que infelizmente muitas vezes não podemos tirar, muitas vezes não podemos resolver. Que Deus nos dê a sabedoria de fazermos a seguinte pergunta e depois fazemos a seguinte oferta, fazemos a seguinte pergunta: Senhor, como que esta situação pode me santificar? E depois fazer a seguinte oferta: Senhor, muito mais do que milagre, eu quero que o Senhor me dê força e sabedoria para me santificar a partir desta realidade concreta que eu estou vivendo. Querido irmão, querida irmã, como diz a Sagrada Escritura, palavras de São Paulo, palavras sábias, palavras certeiras. Deus não dá uma cruz maior do que aquela que a gente pode carregar. No Evangelho de hoje, nós encontramos Jesus ressuscitando, dando vida novamente, reanimando a filha daquele funcionário romano, a filha de Jairo. Nós encontramos também no Evangelho de hoje uma mulher que tinha hemorragia há muitos anos. E ela, quando tocou a roupa de Jesus, devido à sua fé, ela foi curada. Nós também queremos pedir a Jesus, a partir do Evangelho de hoje, a partir desta meditação que o texto nos pede, que Jesus nos dê fé. Fé significa acreditar quando todas as esperanças mostram que nós não poderíamos acreditar. Fé é algo que nos faz acreditar antes mesmo que as coisas aconteceram. Depois que acontece, qualquer um pode acreditar, qualquer um pode seguir a Deus. Que Deus nos ajude a termos serenidade, a termos paz, para sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Que Deus nos ajude nestes momentos onde aqui em Macau nós temos novamente muitas dificuldades, as igrejas estão fechadas devido ao vírus. Que Deus ajude pessoas que têm problemas de saúde em casa, pessoas que vivem dificuldades de relacionamento, dificuldades financeiras. Querido irmão, que Deus te ajude de uma forma mística a segurar na mão de Jesus e caminhar com Ele. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus está seguro. Todas as circunstâncias da nossa vida é uma oportunidade para nos fazermos mais amigos, ou melhores amigos de Deus. Cada circunstância, cada oportunidade na nossa vida, através da infinita sabedoria de Deus, é uma possibilidade de nos santificarmos. Sejamos pobres ou até reis, que Deus nos ajude a tomarmos as melhores decisões, porque uma coisa só vale nesta vida: nos prepararmos, nos santificarmos para um dia vivermos para sempre com Deus.